Então, galera, vamos apresentar aqui para vocês um código que foi enviado por um colega. Primeira linha, solicita do usuário o nome do arquivo, declaração de uma lista que eu estou imaginando que vai ser para receber os IPs válidos, outra lista que vai receber os IPs inválidos. Aqui realiza a abertura do arquivo, certo? E aqui, para recordar, vai fazer a leitura de todas as linhas do arquivo e vai retornar uma lista de strings. Cada string em uma das linhas que foi lida e cada linha que for lida, ou essa lista de linhas, vai ser armazenada na variável L, que eu estou imaginando que é a lista contendo todos os dados do arquivo. Aqui vai ser feita uma iteração sobre esse objeto, né? Vai percorrer todos os itens da lista L. Cada item que for lido vai ser um I da vez, não, vai ser o I da vez. Cada vez, o I vai ser uma das linhas. Aí, vamos colocar assim, separar, vai ignorar os pontos, né? Gerando outra lista com os dados separados pelos pontos. É uma lista. Então, o J, cada J, também é uma lista. Aí tem esse M aqui, que nós vamos descobrir o que ele é já já. Aí, o que acontece? Ó? Para cada X em J, de novo, vai percorrer. A lista J da vez, né? E aí, o que acontece? Quando a gente percorrer essa lista J da vez, aqui, ó, a lista J é uma lista de octetos, né, que é cada parte de um IP. Nesse ponto aqui, o J já é uma lista de octetos. Então, para cada X, ou para cada octeto contido em J, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se esse X convertido para inteiro for menor que 0, e se esse X convertido para inteiro for maior que 256, ele vai colocar nesse M aqui, ó, nessa lista M, certo? Então, o que acontece? Ele vai pegar os que estão... A lista M, ela vai ser uma lista que vai conter os IPs não válidos. Porque se ele for menor que 0, se ele for maior que 255, ele não é válido. Então, ele vai ser colocado aqui na lista M. Aí, depois, esse octeto, né? Cada octeto, esse octeto vai ser colocado nessa lista. No final, se essa lista M, quando ele percorrer o IP, se a lista M for igual a 0, se o tamanho dela for igual a 0, ou seja, se o tamanho dela for igual a 0, nenhum octeto foi inválido.
nenhum octeto for inválido, ele vai pegar aquela linha, no caso é o I, né? A linha I na lista de IPs válidos. Se por um acaso encontrou algum IP não válido, o que ele vai fazer? Insere a linha I IPs não válidos, fecha o arquivo, essa parte aí acho que nem precisa explicar, né? Depois disso, abre um outro arquivo para escrita, vai inserir nesse arquivo a linha endereços válidos, e aí insere no arquivo os IPs válidos selecionados anteriormente. Fala um joia para a galera aí. Dos IPs válidos selecionados anteriormente, aí insere no arquivo a linha endereços inválidos e depois escreve no arquivo a lista dos endereços inválidos, tá? Eu vou salvar aqui para executar. Eu vou salvar aqui como arc_alunos01, a minha pastinha lá. Eu acho que lá naquela pasta tem um arquivo chamado ips.txt. Então, eu vou executar. Então, ele está pedindo para digitar o nome do arquivo. ips. Aliás, ela adiciona o txt lá, né? Quando ele pede para abrir o arquivo, ó, lê o nome do arquivo, inseriu na variável A, então ela já adiciona o txt lá. Então, eu não preciso escrever o txt aqui. Beleza? Não mostrou nada na tela. Agora, vamos ver o que tem no arquivo IPs2. Aqui, 2020, estrutura de dados, exercícios, IPs2. E, como já era esperado, temos lá endereços válidos e endereços inválidos. Alguém sabe me dizer por que todos os endereços foram considerados válidos e nenhum foi considerado inválido, sendo que nós temos 1, 2, 3. Nós temos 3 inválidos. Por que eles não foram detectados? Alguém saberia me dizer? Por conta do AND na condição. Qual condição? Nesse if aqui, né? Se eu pego um número, existe alguma chance desse número ele ser menor que 0 e maior que 256 ao mesmo tempo? Alguma chance? Não. Nenhuma chance, né? Então, o que eu deveria colocar aqui, então, para corrigir? Or. Então, nós temos que usar a condição ou, né? Ou, or. Vamos salvar e executar de novo. Nome do arquivo, IPs, deu nada. Deixar aqui o IPs2, supondo que ele atualizou com sucesso. Vamos lá, IPs2. Agora sim, ó.
endereços válidos, endereços inválidos. Eu gostei dessa solução, achei ela bastante simples, arquivo curto. É claro que ainda tem a questão dos nomes das variáveis, que me incomodou um pouco, demorei um pouco para interpretar melhor, né, esse programa, mas uma solução simples e funcionou perfeitamente, né? Talvez, só talvez, pudéssemos melhorar um pouco a questão do tratamento de erros, né? Caso o nome do arquivo, caso o arquivo não exista, alguma questão desse tipo aí, mas isso são coisas que dá para melhorar, tá? Agora, eu vou buscar aqui outra solução. Aqui, está sendo criado um arquivo de saída. Opa, desculpa, está lá em cima. Criou-se a lista dos IPs válidos e dos IPs inválidos, tranquilo. Daí, pediu educadamente para digitar o nome do arquivo que contém os endereços, né? Achei interessante isso aqui também. Outra coisa. Aqui, digitou o nome do arquivo e, diferente do exemplo anterior, né, o nome diferente do exemplo anterior, o nome do arquivo que for digitado aqui, ele vai ter que conter a extensão do arquivo, né? Porque não foi adicionado aqui o TXT automaticamente. A variável linha vai receber o conteúdo do arquivo, vai receber a primeira linha do arquivo, certo? Receber a primeira linha do arquivo. E aí, o que está acontecendo aqui? Acontece que existe uma grande quantidade de funções em Python e, honestamente, eu nem conheço todas, nem conheço muitas, para falar a verdade. Então, cada exemplo, eu dou uma pesquisadinha lá e verifico direitinho o que está acontecendo para poder acompanhar o raciocínio de vocês, né? Então, por exemplo, essa função rstrip, o que ela faz? Ela ignora o que está à direita do espaço. No caso aqui, como você não estabeleceu qual não estabeleceu qual, como é que fala? Não estabeleceu qual caractere, né? Caractere. Isso, qual caractere, ele vai considerar por padrão o espaço. Daí, pegou a linha que foi lida, ela própria vai ser, a própria linha vai ser separada em uma lista, separada pelo ponto, né? Ou seja, vai separar, vamos colocar aqui, ó. Vai separar os octetos, né? E separa pelo ponto. Eu não sei se vocês estão lembrados lá de rede, né? Mas cada parte que compõe um IP é chamado de octeto. Por que chama de octeto? Porque é um número de 8 bits, e qualquer número de 8 bits, ele tem o mínimo em 0 e o máximo em 255. Isso se for uma representação direta, né? Sem contar números negativos. Então, vai ser inteiros não negativos. Certo? Então, vai de 0 a 255. Chama de octeto. Para cada octeto na linha, se o octeto for menor que 0 ou maior que 255, então ele pega essa linha, insere na lista, ele pega essa linha, insere na lista de inválidos e sai do laço. Essa linha ele não precisa mais trabalhar, né? Então, se o IP for inválido, opa. Se o IP for inválido, o que acontece? Vou escrever isso aqui direito, velho.
Inválido. Pronto. Se o IP for inválido, ele vai para a lista de inválidos e sai do laço. Ou seja, achou um inválido, um octeto inválido, já não precisa mais colocar, não precisa mais pesquisar os outros. Daí, vai verificar aqui, ó. Se essa linha não está nos inválidos, se o tamanho da linha é menor que 4, e se ele não está nos inválidos e o tamanho da linha é maior que 4, vamos ver isso aqui, o tamanho da linha é menor que 4, o tamanho da linha é maior que 4. Vamos lá. Aqui, a ideia é que se houver, aqui, ó, ela detecta a questão dos números, né? Aqui, ó, esse laço vai detectar a questão dos octetos. Cada um tem que ser menor que 0 e maior que 255. Agora, existe a possibilidade de um IP com 5 octetos. E isso não vai ser detectado aqui. Isso vai ser detectado aqui. Confere? Eu sei que a pessoa que fez está online, né? Então, eu estou lendo agora a sua mente e foi isso que você pensou. Estou lendo a sua mente há não sei quantos dias atrás, quando você fez essa atividade. Né? Então, como um bom leitor de mentes, eu sei exatamente o que você estava pensando. Então, aqui verifica cada octeto em termos de números. Aqui verifica se a quantidade de octetos está correta. A quantidade de octetos não pode ser nem menor que 4 e nem maior que 4. No caso, está verificando a quantidade de octetos, comparando, verificando o tamanho da lista que contém cada IP. Né? Se a lista que contém o IP tem tamanho menor que 4, então só tem 3 octetos, ou menos. Se for maior que 4, está errado. Aí, se ele não está nos inválidos e o tamanho é 4, daí encontrou um IP válido. E ele vai ser inserido na lista dos IPs válidos. Beleza? Fechou o arquivo para leitura. Aqui. Agora, por favor, digite o nome do arquivo de saída, educadamente, de novo. Abre o arquivo para saída. Depois, aliás, aqui ele só vai criar o arquivo, né? Cria o arquivo, abre o arquivo para inserir dados no final dele. Como ele vai estar vazio aqui, né, o final vai coincidir com o começo. Essa parte aqui talvez não precisasse. Podia abrir ele direto para a escrita, já que ele vai recriar, né? Já que ele vai zerar o arquivo, qualquer coisa que tiver lá. E aí vai escrever no arquivo endereços válidos, e para cada endereço válido, vai montar aqui, como ele está em formato de lista, para ele escrever direto aqui, ela está montando a posição 0, que é o primeiro octeto, mais o ponto, posição 1, que é o segundo octeto, seguido do ponto, assim até o final. Escreve o conteúdo da variável endereço, que é a string que foi montada, conta para passar para o próximo, quebra de linha e faz a mesma coisa para a lista dos inválidos. E no final aqui, dá uma mensagem dizendo que o arquivo foi criado com sucesso. Vou salvar com o nome, cadê? Arquialunos 02. 02. E vamos executar. Por favor, digite o nome do arquivo. O nome do arquivo é ips.txt. Agora o de saída. ips2.txt.
E aí o IP2 foi criado com sucesso. Vamos lá na pasta EILO, o arquivo IPs2, analisou os dados corretamente, e a diferença em relação ao outro é que foi feita a quebra de linha entre cada IP que foi inserido. Beleza? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer uma observação? Eu posso fazer uma pergunta para qualquer um sobre um desses dois programas? Para que serve? Para que serve? Por que será que foi feita essa verificação aqui, ó? Esses dois ifs aqui, ó. Se a quantidade é diferente da quantidade de octetos, menos 1, escreve o ponto. E aqui tem esse outro. Se a quantidade é igual à quantidade de octetos menos 1, então, escreve o /n. Gilson, fala aí, por que você acha que isso aqui foi inserido, esse trecho aqui, ó? Peraí, professor, estou tentando entender bem aqui. No caso, se IPs inválidos seria a lista dos IPs inválidos mesmo? Você pode ver, ó, que ela criou duas listas aqui, né? IPs inválidos. Quando ela achou um IP inválido, inseriu na lista de inválidos. Quando achou o IP válido, ou seja, se passou pelas verificações, é porque é válido, né? Então, entrou na lista de válidos aqui, ó. E aí, está sendo feita a mesma coisa, né? IPs válidos, IPs inválidos, tá. Por que está fazendo essa verificação aqui, ó? Qual seria a utilidade disso? Isso já no arquivo de saída. Quem pode ajudar o Gilson aí? Ou não precisa? Vamos lá. Professor, mas, por exemplo, essa lista de IPs está, tipo assim, é como se fosse uma matriz, essa lista? Ela está aí como se fosse uma matriz. Ó, eu vou chamar alguém aqui para ajudar o Gilson, tá? Eu vou fazer um sorteio, e aí o escolhido foi Maria Clara. Ajuda o Gilson aí. Se você tiver entendido direitinho. Professor, primeiro essa verificação aí. Pode falar? Pode. Essa primeira verificação aí é para verificar se como é que se fala? Se a iteração, ela tá entre os octetos, entendeu? Para colocar o ponto no meio. Uhum. Aí já a segunda é para verificar, como é que se diz? Para verificar se já está no final da iteração do range. Aí, ou seja, se já chegou no último octeto, né? Isso mesmo. Beleza. Agora, por que nos IPs válidos não tem essa verificação? Por que é só nos inválidos? Aí agora eu quero que outra pessoa me explique. Porque só vai ter 4 octetos. Então, como só vai ter 4 octetos nos IPs válidos, colocou aqui 0, 1, 2 e 3, né? Os 4 octetos, exatamente. Como nos inválidos pode ser que tenha 3, 4, 5, 6, aí ela foi verificando aqui. Colocou um contador, né? Se esse contador ainda é diferente da quantidade de octetos que foi obtida aqui, continua colocando o ponto. Quando chegar na quantidade certa de octetos, aí quebra a linha e passa para o próximo. Beleza? Galera, eu confesso que eu vou colocar aqui, ó. Eu confesso para vocês que esse exercício de eu estudar o código de vocês
né, para mostrar aqui, fazendo os comentários, é bastante interessante, porque a gente consegue verificar o quanto as pessoas pensam de forma diferente, né? E cada um tem uma característica de ir buscar estilos diferentes, cada um faz, por exemplo, alguns têm a característica de usar exatamente aquilo que a gente aprendeu. Outros têm a característica de ir colocar coisas novas, né? De buscar coisas novas. Eu vou dar o último exemplo aqui. Ele já tem uma característica um pouco diferente. Vocês estão vendo aí, né, a criançada? Eu coloquei aqui, eu diminuí um pouco a letra para poder caber tudo na mesma linha. Vocês conseguem visualizar aí com qualidade? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, o que está sendo feito? Ó, tem uma função chamada limpa_str. Retorna uma string passada como parâmetro sem espaços. Primeira coisa que eu já vou dizer que eu gostei aqui. O código já veio comentado. Mano, isso é vida. Um código comentado é muito bom. É realmente bem mais fácil da gente compreender. Então, como que está sendo feita essa limpeza dessa string? Está tirando o /n e está tirando os espaços. Tranquilo. Tem outra função aqui que verifica um IP. No caso aqui, eu vou considerar que o IP, ele já vem com a listinha dos octetos, né? Já é o número com 4 octetos. Aí, como é que funciona? Tem o arquivo de entrada, que é o ips.txt, o arquivo de saída, que é o relatório. A gente vai voltar aqui mais tarde, tá? Então, a lista de IPs válidos, IPs inválidos, né? Já foi feita a abertura do arquivo aqui. Para cada linha no arquivo, vamos lá, para cada linha no arquivo, está sendo feita a iteração sobre esse objeto, arquivo. Para cada linha no arquivo, a função verifica, ela vai retornar. Ela está sendo usada, o retorno da função verifica está sendo usado como condição no if. Logo, observando essa linha, eu percebo que a função verifica IP retorna um valor booleano, ou seja, ela vai retornar true ou false. Certo? Beleza. Se a verificação desse IP, e aí observa que o que está sendo passado como argumento aqui é um IP, certo? Só que o que está sendo passado como argumento aqui é o retorno da função limpa linha. Então, chama a função limpa linha, tira os /n, tira os espaços, né, se houver algum espaço, né, substitui os /n e os espaços por espaço vazio, né? Está sendo feito aqui. Pega esse IP que já foi limpo e joga para a função verifica. Se isso retornar true, insere nos válidos. Se a função retornar false, insere nos inválidos e fecha o arquivo. Beleza? Então, mais uma vez, foi usada a técnica aqui de duas listas, né? Uma lista para os IPs válidos e uma lista para os IPs inválidos. Beleza. Depois, abre um arquivo chamado relatório ips.txt, né? Foi armazenado na string nome saída.
recria esse arquivo, insere IPs válidos, coloca a lista de IPs válidos nesse arquivo e a lista de IPs inválidos em sequência. Agora vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Esse arquivo, esse IP que foi recebido aqui, vai ser quebrado em 4 octetos, né? No caso, aliás, vai ser quebrado em octetos, ou supostamente octetos, né? Separados por pontos. Ou seja, números vai ser uma lista separada, onde os itens dessa lista vão ser o resultado da separação a partir do ponto. Então, suponhamos que se for um IP válido, número vai ser uma lista de 4 octetos. Se for um IP inválido, então, números vai ser uma lista que vai conter valores que não serão exatamente octetos, ou talvez um número maior ou menor de octetos. Aí, o que vai ser retornado aqui? Ó? O que vai ser retornado vai ser o que a função all vai verificar. Ou seja, a função all, ela retorna um valor true ou false também. Aí vai ser usado esse map. A função map, eu fui lá pesquisar para ver o que ela funciona, né? O que ela faz. Ela faz uma espécie de mapeamento a partir de uma função. Ela vai pegar cada elemento dessa lista e vai mapear, vai usar uma função para mapear, para ver se atende, nesse caso aqui, para ver se atende uma determinada condição. Essa condição é, se para, no caso aqui, para cada x dentro da lista números, se esse x é numérico e se a quantidade de números, né, o tamanho da lista de números é igual a 4, e se, de novo, ó, usando a função map com a função lambda, com a cláusula lambda aqui, se para cada x em números, x é maior, esse x transformado para inteiro é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 255, então isso aqui vai retornar true. Então, para cada IP, se essa expressão retorna true, ele vai ser inserido na lista de válidos, né? Que é o que foi, é onde a função verifica IP foi chamada aqui, beleza? Então, essa solução aqui, por exemplo, ela inclui coisas que eu não conhecia. Então, eu fui pesquisar para poder compreender o que estava sendo feito aqui. Ué, professor, então o senhor não sabe tudo, não? Não sei tudo, não. E o bom disso é que me obriga a estudar para poder compreender o que vocês estão fazendo. Então, eu gostei dessa solução, né, que embora ela não faça parte, essas construções, né, elas não fazem parte do conteúdo da disciplina de estrutura de dados, eu não posso ignorar todo o aprendizado que a gente pode obter enquanto resolvendo os problemas dentro do contexto de estrutura de dados, né? Então, achei bastante interessante essa solução, tá? Então, vamos lá. Tá solicitando aqui o nome do arquivo, né? Solicitando o nome do arquivo. Abre o arquivo para leitura. Opa. Abre o arquivo para leitura e está sendo feita aqui está sendo feita a leitura do arquivo como um todo, né? Sendo feita a leitura do arquivo como um todo e separando em uma lista. Fechou o arquivo. Agora, o que nós temos de conteúdo está aqui, o que nós temos, o conteúdo do arquivo está na lista conteúdo agora, né? Então, ó.
usando o split, está separando o arquivo em uma lista, e essa lista é conteúdo. Para cada dado dentro do conteúdo, o que vai fazer aqui, ó? Ele vai verificar se o índice do dado é par. Mano do céu, agora eu gostei, ó, velho. Isso aqui, eu gostei porque isso aqui mostrou um raciocínio meio ninja aqui, essa parada, ó. Qual foi a ideia? A ideia é que o arquivo, qual é a aparência do arquivo? Vamos procurar isso aqui, ó. Por que colocou essa parte do índice ali? Vamos dar uma expandida aqui, ó. Vou dar uma expandida aqui, que eu gostei dessa parada. Ó, aqui, nome, espaço utilizado. Nome, espaço utilizado. Nome, espaço utilizado. Então, veja. Aqui na análise, né, se o índice desse dado for divisível por 2 aqui, então esse dado ele vai entrar na lista de usuários. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui tem 6, né? São 6 usuários. Então, são 12 dados, vai de 0 a 11. Então, toda vez que ele achar que o índice dividido por 2 dá resto 0, ele vai pegar e vai inserir na lista de usuários. E, por outro lado, se o índice não for par, né, não for 0 ou par, então ele vai jogar na lista de espaço bruto, ó. Cara, gostei disso aqui, mano. Gostei mesmo, ó. Então, tem essas duas listas aqui. Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer. Tem a função aqui, converte em valores. Então, vai converter de bytes para megabytes. Como que a gente vai fazer isso? Vai ser feita a divisão por 1024 para converter de bytes para kilobytes e vai dividir por 1024 de novo, que vai converter de kilobytes para megabytes. E aí vai converter isso para inteiro, arredondando, né, fazendo o arredondamento aqui, ó, do valor convertido para inteiro, dividido por 1024 vezes 1024, com 2 casas depois da vírgula. Esse round aqui, ele faz o arredondamento com 2 casas depois da vírgula. E aí, vamos colocar, vai ser colocado isso na lista de espaço em megabytes. Vai dar hora, hein, velho? E aí, a lista de espaço em megabytes aqui, ó, é variável global, né? Como ela está declarada aqui fora, ela é visível dentro das funções que estão sendo chamadas, que estão sendo definidas aqui. Então, converteu para MB, para megabytes. Aqui está sendo a conversão da porcentagem, né? Então, para cada... vai pegar feito aqui a soma dos valores, né, que são... Cadê a lista de valores aqui? Valores, está onde? Da onde vem valores, gente? Tá, valores... Ah, tá. Desculpa, nossa falha. Valores é o parâmetro da função. Né? Então, vai pegar a soma dos valores. Aí, no caso, valores vai ser quando está chamando aqui. Onde é que essa função está sendo chamada? Conversão, porcentagem. Aqui, ó. Ela está chamando a conversão da porcentagem, está passando como argumento o espaço bruto, né?
Então, quando chegar aqui, ó, a conversão da porcentagem, vai ser feito o quê? Vai somar esses valores e para cada valor, aí vai colocar o espaço, né, o percentual de espaço que cada um ocupa, vai ser cada um deles dividido pelo total, vezes 100, para ficar bonitinho em porcentagem, arredondando com 2 casas depois da vírgula. Certo? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, né? O total aqui é o total dividido... Tá, o total está transformando... tá. Aqui ela está inserindo na lista, né, essa linha faz a inserção na lista e depois ela calcula o total para apresentar lá no final do arquivo, né? Que está pedindo o total lá. Beleza. Eu acho que aqui no exercício ele pede o total de espaço ocupado. Beleza. Aqui na função principal, está pedindo para fazer a conversão, chamando a função aqui, que a gente já explicou, né? Vai colocar uma lista dos valores brutos transformados para megabyte. O espaço total vai receber, o espaço total vai receber o que foi retornado pela conversão aqui da proporção, né? Dentro dessa função, ó, interessante que ela faz 2 coisas. Ela insere na lista o valor proporcional de cada um, calcula o total convertido para megabytes e retorna. Então, ela faz como se fosse 2 coisas em uma só. Abre o arquivo para escrita, né? No caso aqui, essas 2 linhas, elas são só para criar o arquivo. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Não. Aqui, só vai criar o arquivo. Depois, abre o arquivo para escrever no final. Né? Vai colocar aqui aquele cabeçalho que foi solicitado. Aí, vai fazer uma iteração sobre a lista de usuários. E aqui já tem outra coisa interessante nesse raciocínio. Eu já gostei de cara também. É o seguinte. Está sendo usado um contador, certo? E esse contador vai permitir que na iteração de uma lista se consiga acessar índices de outras listas também. Então, ó, nessa linha vai ser colocado o contador convertido para string, para poder escrever no arquivo depois. Está sendo montada uma string aqui, que vai conter o contador, o usuário, né, que está vindo da lista usuários. Aí, a conversão para string já do índice conte já da lista de espaço em megabytes, usando o mesmo esquema para pegar o percentual já na outra lista. Né? Aí escreve essa string no arquivo, conte mais um, né, passa para o próximo contador e faz a mesma coisa para todas as linhas, para todas as listas, né, para todos os usuários. Uma coisa que é interessante também é que a gente não precisa, a gente sabe que se o arquivo foi feito corretamente, né, a gente sabe que a lista de usuários vai ter a mesma quantidade de itens que a lista de valores brutos, né? E, consequentemente, vai ter a mesma quantidade de itens da lista do proporcional lá, dos valores proporcionais. Então, por isso que pode iterar sobre uma e usar o índice para, de maneira, vamos dizer assim, para pegar carona e iterar sobre as outras também. Vai passar por cada uma, escrever cada um no arquivo, e aí eu vou ter que criar um arquivo aqui, que esse eu não tenho. Vamos lá. Vamos chamar aqui...
Vamos salvar isso aqui lá naquela pasta. Vou chamar de entrada. Vou deixar ele aqui. Arquialuno 03. Beleza? Executar. Por favor, digite o nome que contém o arquivo. Era entrada, né? Entrada.txt. O arquivo relatório.txt foi criado com sucesso. E aí nós vamos ver lá relatório.txt. E aí, né, sem nenhuma surpresa, foi inserido lá, né, aí o índice, né, que foi o contador. Ó, o que foi inserido no arquivo? Como foi que montou a string? Ó? O contador, o usuário, o usuário que veio da iteração sobre a lista de usuários, o valor convertido em megabytes, né, que é o valor convertido em megabytes, que veio da lista espaço MB, mais o MB, a porcentagem que foi calculada aqui, e inserido numa lista também, mais o /n escreveu no arquivo. Muito bom, gostei mesmo dessa lógica aqui, achei bem interessante. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Alguma função, alguma coisa que vocês perceberam aí? No mais, então, eu vou encerrar a gravação aqui e aí pode começar a zoeira, tá? Encerrou?